Fala galera, Kainan Santos aqui, vou trazer mais um vídeo para vocês, né? Vamos lá, falar uma parada muito interessante aqui, até muito discutida, assim, né? Muito dita, né, popularmente. Aí, sabe, porque a música hoje em dia é um lixo e não sei o quê. Bom, era a música do passado, né? Não sei o quê. Olha que eu sou totalmente sessentista, né? Minhas bandas favoritas são Janis Joplin, Led Zeppelin, enfim, bandas, né? Mais assim, antigas. Enfim, eu acho isso isso é até se a gente for entrar, né, abranger isso como um todo, a gente entra em elementos aqui muito profundos até, mas vamos por ordem. Assim, primeira coisa, né, não vou falar, seria assim, né, Lobão, adoro Lobão, tá? Um beijo, cara, isso é foda, né? Vamos começar dando porrada aqui, porque assim, o Lobão falou uma coisa que eu acho interessantíssima, não vou falar que era um meio ruim, porque não é a minha opinião, mas assim, existe música brasileira, como um todo, é de fato a mais rica do mundo. E eu não estou comparando música atual com música atual. Estou falando comparando o que existe hoje no Brasil. E ninguém nunca vai ter coragem e hombridade de falar isso. As pessoas não têm nem esse conhecimento, na verdade, né? Existem hoje no Brasil músicas, artistas, que têm qualidade musical. Eu não estou falando, claro, do valor histórico, eu não estou falando de valores mercadológicos, eu não estou falando de fama, de notoriedade. Estou falando de qualidade musical, né? Estou falando de qualidade letrística, artística, enfim, de talento, né? Principalmente letrístico, né? De composicional, né? De produção. Cara, pelo amor de Deus, a gente tem artista hoje, vou falar um negócio que nem vou querer jogar uma bomba na minha casa. Mas, por exemplo, a Fresno, o Teatro Mágico, tô dando alguns em Dharma, inclusive artistas que talvez morram sem nenhuma notoriedade, assim, talvez que ninguém nem saiba que existiu, mas que existe, e a gente não pode ignorar o fato que existe, né? Então, que tem uma qualidade musical melhor do que qualquer coisa que já existiu, lógico, não em qualidade em si como um todo, né? Porque, pô, tem Beatles, você tem... Tá, mas isso é uma coisa que não é só da música, né? Nunca, talvez, né? Nunca vai existir nada, né, subjetivamente, que vai ter um valor como o Albert Einstein, por exemplo, como todos os grandes homens da história, o Queen, por aí vai, Fred Mercury, Michael Jordan, e isso em vários âmbitos diferentes. Talvez nunca existam pessoas com um nível de talento que é quase sobre-humano, tá? E aí a gente está falando de outro valor, e isso não é só na música, né? Isso não é só na música, isso aí é em tudo, como eu acabei de dar exemplos, né? Talvez nunca exista uma mente igual a do Albert Einstein e de vários outros, né? Em todos os aspectos da criatividade humana, tem gênios que são insuperáveis. Também nunca talvez exista um pintor como Da Vinci e por aí vai, cara. Então, tirando essas exceções à regra, né, olhando de forma geral, a gente tem músicos brasileiros e artistas brasileiros que são melhor do que qualquer coisa, inclusive o próprio Iron Maiden. Eu adoro Iron Maiden, adoro tudo que tem. Música não tem nacionalidade, né? Assim, de verdade. Música é universal, né? Falando numa visão mais artística, né? Mas assim, mano, eu acho isso uma babaquice, assim, estarrecedora do brasileiro, essa é uma brincadeira gigantesca, né? A gente fazer essa baixa autoestima que a gente tem, né? E só para dar um exemplo também, já para analisar, por exemplo, o Ramondino, né? O que a gente consegue fazer com um pouquinho de investimento? Isso é uma coisa assim entristecedora do Brasil. Cara, o nível de talento que a gente tem os melhores do mundo em tudo, sabe? A gente tem, até no nível empresarial, a gente tem empresários que são os maiores do mundo também, a gente tem artistas que são entre os melhores do mundo, musicalmente falando, inclusive artistas que não têm fama, mas que tocam tanto quanto o Steven Vai, Joey Petrucci, ou qualquer um desses caras, mano. Absurdo, sabe? Tem caras aí que tocam mais que qualquer artista gringo e que não tem nenhuma notoriedade, que, sabe, não tem nenhuma fama, né? Não nenhum reconhecimento, mas existe, né? Por exemplo, Miguel é o violonista considerado um dos melhores do mundo,
um dos melhores do mundo, e tem vários outros caras brasileiros que o próprio Brasil não sabe. Com um pouquinho de investimento, olha o que a gente fez, Ramon Gil, o melhor do fisiculturismo. Com um pouquinho de investimento, a gente tem o melhor do fisiculturismo. Com um pouquinho de investimento, a gente tem os melhores jogadores de futebol da história do mundo. E vários outros, né? E aí, vou te falar, por exemplo, onde eu estou aqui gravando agora, na favela de onde eu moro, tava tendo polícia aqui e tal, enfim, mataram 3 caras lá. E resumo, talvez um monte de grandes gênios da humanidade morram sem ser descobertos, sem ter uma oportunidade, sem terem sido desenvolvidos, até porque todos esses grandes, como Fred Mercury, o Renato Russo e todos esses grandes gênios, eles foram desenvolvidos, eles não nasceram gênios. O próprio Albert Einstein foi na escola, foi reprovado praticamente. Então o que falta não é que não exista mais gênios desse jeito, o que falta é demanda, sabe? É vontade mercadológica, sobretudo, né? É desejo popular e investimento público nesses grandes artistas que estão às vezes morrendo com um fuzil na mão. A verdade é essa. Isso é, sabe, horrível, mas é uma realidade, né? Existem grandes, né, com um pouquinho de investimento. Se a gente tivesse um mínimo investimento popular, social, cultural e etc., a gente teria os melhores do mundo. Com um pouquinho de investimento a gente tem, sabe? Na psicologia a gente tem o Augusto Cury, a gente tem escritores entre os melhores do mundo, a gente tem artistas entre os melhores do mundo, a gente tem em quase todos os setores melhores do mundo, no atletismo, no esporte, com baixíssimo investimento. Imagine se tivesse um investimento maciço e pesado, como há em vários países aí. A gente seria o pica da galáxia, mano. E aí a gente tem essa síndrome de cachorrinho vira-lata. A música dominante do Brasil é essa porcaria que a gente tem, de funk, de sertanejo, toda essa bostice, né? E, na verdade, a gente mesmo, que se considera intelectual, abre a boca para achar que tem alguma coisa lá fora melhor do que aqui. Não tem. Não tem ninguém que supere uma banda Fresno, por exemplo. Não é que ela seja melhor, né? Não é que ela seja melhor, mas é equivalente a qualquer coisa. Um Teatro Mágico e vários outros artistas, como eu falei, que tem assim, uma qualidade, né? E fora os do passado, né? Se a gente for pegar Elis Regina e por aí vai, aí nem se fala, mano. A gente bate de frente com qualquer coisa que tem lá fora hoje. E é uma tristeza que esses artistas não tenham um espaço, que não exista interesse, né? Mercadológico, enfim, interesse geral. Mas, então, falando em termos de música, cara, eu não acredito que a música hoje seja pior do que... Pelo contrário, né? Primeiro que a gente hoje tem o acesso, que não existia ano passado, pô, baixar uma música levava 500 horas. Hoje a gente tem acesso a todo tipo de música que existe na história. Então só isso já faz a gente ter um certo enriquecimento que não se tinha no passado. Hoje você consegue ter acesso a qualquer música. Então só isso já é um valor absurdo, né? E outra, existe muita coisa boa. O que não existe é espaço, o que não existe... Até porque a forma de se consumir música virou muito individualizada, né? Não é mais da forma como era. Acho que as pessoas são tão atrasadas, digamos assim, né? Que, não tem. Não é que não tem, só não há espaço, só não há visibilidade, mas existe muita música brasileira hoje, muito boa, que se compare com qualquer coisa em todos os termos, nacional e internacional, de qualidade, sabe? Que se compare com qualquer coisa, tanto do passado, né? Então, por exemplo, tem artistas hoje que têm qualidade tão boa, assim, musicalmente falando, quanto coisas que existiam no passado, né? Legião Urbana e etc e tal, e outras coisas aqui que a gente tem, né? A diferença, lógico, existem diferenças históricas, culturais e mercadológicas, né? Mas, no geral, cara, a gente tem que se orgulhar do que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem coisa incrível, a gente é pica, a gente é os melhores do mundo em quase tudo, né? E sem investimento, né? E falando em termo artístico, eu não acredito, né? Pode procurar Karim Dharma, Teatro Mágico, Fresno e uma cacetada minha, assim, eu nunca vi tanta quantidade de banda boa por causa da internet, né? Por causa da tecnologia. Nunca vi uma quantidade tão grande de artistas. Só não há espaço, só não há notoriedade. Mas você abrir a boca para falar, hoje em dia a música é horrível, é um exagero. Tem muita coisa boa, sim. E esse é o resumo do vídeo. Um beijo do Magro, tamo junto
deixa seu joinha aí, dá o seu curtir, compartilha, me doa 1 milhão. Beijo.